Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Empresa 1P. E hoje presta bastante atenção, porque eu vou te falar o ponto mais importante na hora de você criar um prompt. E como eu sempre já falei com vocês, não existe isso de engenharia de prompt, não é algo ultra mega complexo. E o mais complexo que pode ter engenharia de prompt eu vou te falar hoje aqui agora, tá bom? Mas o que eu vou te falar, o resumo da ópera é que se você souber disso, você já vai estar na frente de 99% das pessoas que utilizam inteligência artificial e você vai ver que muitas das coisas que te vendem aí como engenharia de prompt e tal, nada mais são do que embromations, né? Porque, igual eu já disse várias vezes, né? Não vai ser o tópico dessa aula específica aqui, mas engenharia de prompt não existe, gente. O que existe é você saber escrever bem, saber passar uma ideia bem passada, tá? Então, sabendo escrever, sabendo traduzir o seu pensamento para uma escrita bem escrita, você tem um bom prompt, sem necessidade de engenharias nem nada do tipo, tá bom? De fazer coisas mirabolantes. Não, não tem nada de mirabolante, é saber escrever. Dito isso, o que mais tem além de saber escrever, né? E é sobre isso que eu vou te explicar aqui detalhadamente e começar falando algo que é muito importante para você entender onde nós vamos chegar, tá bom? Então vai parecer meio chato, vai parecer meio técnico, mas vai ser muito importante, tá bom? Que é o seguinte, como funciona um LLM, um modelo de linguagem desses que a gente utiliza, ChatGPT, Gemini e por aí vai, né? Antes, cafezinho, ó, muito importante. Como que ele funciona, né? Então, um exemplo bom é o seguinte, pensa em um corretor, né? Sabe o corretor de quando você está digitando uma mensagem e tudo mais, você ativa o corretor no seu smartphone aí, e ele vai te dar sugestões e coisas do tipo. Então, por exemplo, se eu vou lá e escrevo bom, ele já sugere para você complementar com um clique ali dia, tá bom? E isso nada mais é do que uma estatística básica de uso mesmo. Não tem nada muito mirabolante ali, não. É só. Você pensa, se escreve bom, normalmente estatisticamente, a pessoa vai escrever o dia depois de bom dia, né? É algo muito comum, muito utilizado. Então, estatisticamente, a próxima palavra ser dia é muito alta na probabilidade. Então, o corretor já te sugere isso. Então, não tem nada muito mirabolante por trás disso, né? É apenas estatística básica. Agora, o que de fato tem algo mirabolante por trás, que é como se fosse um corretor nessa lógica de estatística, só que elevado à enésima potência? É a LLM, é o modelo de inteligência artificial de linguagem, tá bom? Por quê? Gente, pensa o seguinte, ele vai vocês sabem, você já deve ter ouvido falar, né, que o modelo de linguagem ele sempre vai prevendo a próxima palavra, como se fosse de palavra em palavra ali que é construída as respostas que a gente vê lá no ChatGPT e por aí vai, né? É, mas além de complementar essa próxima palavra igual é o bom dia, o corretor, além de só ver a probabilidade da próxima palavra, não. Ele entende todo o contexto que veio antes. Por isso que ele não erra de, tipo, falar coisas que não tem sentido, pelo menos gramático ali na frase dele. Não existe isso, porque ele lê todo o contexto anterior. E, mais do que isso, é, você pensa no seguinte, ele não vai lá e escolhe uma palavra aleatória que vai ser a próxima palavra, né? Não é aleatório, né? O que acontece é que, de acordo com o treinamento dele, que é embasado em... Você sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Trocentos milhões de textos, né? Ou seja, são bases gigantescas de textos que treinam esses modelos de linguagem. Ele tem porcentagem, uma porcentagem de probabilidade para a próxima palavra. Ou seja, com todo o treinamento dele, ele sabe a probabilidade da próxima palavra ser a palavra que melhor dá sequência ao contexto do que ele já tinha escrito antes. Então é sempre de palavra em palavra, só que ele pega, com o treinamento dele, ele sabe, ele acerta muito, porque é probabilidade, ele acerta muito a próxima palavra que tem a ver com o contexto do qual ele já escreveu antes, tá bom? Então eu vou te dar um exemplo. Se você vai lá e escreve para inteligência artificial, complete a frase: o gato subiu no. Aí você pede para ela completar, por exemplo, né? Ele vai fazer uma probabilidade com palavras, né? Com todas as palavras do alfabeto. Vai ter probabilidade de todas as palavras no alfabeto, tá? Então, telhado, 75% de chance, porque faz muito sentido no treinamento que ela já teve. Então, você pensa no seguinte, a IA já
leu, né, entre aspas, ela foi treinada com trocentos milhões de livros, com trocentos milhões de conversas e tudo mais, né. E aí ela consegue entender que essa é uma frase muito popular e comum, subiu no telhado, então tem 75% de chance de ser telhado. Muro tem 15% de chance, porque faz sentido, é possível, né, mas é menos chance do que telhado, porque é uma frase mais comum. E sofá, por exemplo, também tem chance, porque é algo possível, né, plausível. O gato subiu no sofá, beleza. Elefante é algo que gramaticamente possível, mas aqui, semanticamente improvável, né? E batata não faz sentido nenhum. O gato subiu no batata. Não faz sentido nenhum, então essa já é descartada. Então, a estatística vai ser, aplicada às LLMs, vai ser o que diz o quê? Baseado em tudo que eu já li na história, em tudo que eu já fui treinado na humanidade, 75% das vezes, ou X vezes da vez, isso aqui é só um exemplo, né? Depois de o gato subiu no, a palavra telhado é a palavra que vai aparecer. Então, assim, ela vai construindo frases coesas, porque ela tem a noção do contexto da conversa no chat ali, né? Na interação com aquela conversa da inteligência artificial. E ela tem não só isso, ela tem todo o treinamento embasado em vários e vários e vários e vários e vários e vários milhares de conteúdos escritos, né? Então, ela consegue definir a probabilidade exata de qual vai ser a próxima palavra que ela vai escrever ali. E depois isso aí, gente, vira mais complexo ainda. Por quê? Porque para o computador ali, o que a gente vê são palavras, mas para ele não é palavra. Ele coloca cada palavra do alfabeto ali como se fosse vetores, e todas palavras elas vão se encontrar em um mapa gigantesco e multidimensional, onde vai ser possível que a IA interprete todas as possíveis palavras para serem a próxima palavra que ela escreverá, tá bom? Então, a gente lê um texto, mas por trás são como os vetores em um gráfico onde a cada palavra que é escrita tem a probabilidade nesse mapa multidimensional, tem a probabilidade de cada uma das palavras do alfabeto ser a próxima, né? E obviamente que isso é muito rápido, né? É claro que isso é muito rápido, inclusive tem a ver com a parte do treinamento ser muito rápido. Isso faz com que ela tome decisão, a IA tome decisões mais rápidas também em relação a próximas palavras. Mas enfim, isso daqui já não é mais tão relevante pra gente, essa parte aqui de eu chegar e falar sobre esses vetores, né, que como que a IA aborda a questão relacionada às palavras, né? Isso aí já não é tão relevante pra gente. O que é relevante é até aqui, tá bom? Por quê? Porque o que a gente entendeu é o seguinte: IA são ferramentas probabilísticas, tá bom? Então, vamos colocar aqui. O Pedro Arantes, que ele tem um perfil ótimo lá no Twitter, eu não sei se vocês têm Twitter, mas se vocês tiverem, vale a pena seguir. Olha só, ele escreve justamente isso. E é por isso que essa dica aqui, gente, que o Pedro deu, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Essa dica aqui que o Pedro deu é uma das dicas que realmente é mais importante que eu já vi. Então, tudo que falam, curso de engenharia de prompt, curso disso aqui, curso. Nada de prompt você tem que fazer curso nenhum. O que você tem que entender, na verdade, é o quê? É como a IA funciona e, principalmente, mais do que isso que você já viu aqui, aprender a escrever bem escrito, né? Aprender a escrever, porque você passando a ideia que você quer para inteligência artificial, você vai ter melhores resultados, mais do que qualquer engenharia de prompt. Mas se você quiser uma dica avançadíssima, seria essa daqui. Então o que ele escreve é o que eu acabei de explicar. LLM são probabilísticas, tá bom? É o que eu acabei de falar, da decisão da próxima palavra e tudo mais, do treinamento. Então, use isso para remover os ruídos que elas geram. Nós temos uma largura de banda limitada. Então, tudo que uma LLM produz tem um custo cognitivo para nós. Leia do link do texto completo. Então, eu fui lá e traduzi esse texto que ele colocou aqui, que ele pegou de algum lugar, ele até deixou o link ali. Pedi aqui pro Gemini traduzir o texto. Então, o prompt é o seguinte, que ele coloca aqui uma dica de prompt para você enviar junto com todo o prompt que você for enviar para IA, que é a seguinte: adicione instruções personalizadas no VS Code, ChatGPT e o Claude. Ou seja, coloca no seu GPT personalizado, no seu Gem lá no Gemini, no Gemini, enfim, coloque aí dessa forma ou de uma outra forma que eu vou te explicar também, beleza?
Então, que é o seguinte, instrução crítica. Você é um consultor de engenharia especialista. Antes de responder, avalie seu nível de confiança, que, novamente, o que é um nível de confiança? Lembra, o gato subiu no telhado, né? Então, é estatística, tá? Ou seja, um nível de confiança alto. Você quer uma resposta mais assertiva, você quer um nível de confiança alto na resposta do LLM, da inteligência artificial, tá? Com base nos seus dados de treinamento, que a gente já conversou também, e no contexto fornecido, que eu também expliquei. Ou seja, e na conversa que você está tendo agora, no prompt que você enviou para o modelo de linguagem, tá bom? Se a confiança for menor que 80%, não tente adivinhar. Então, se o gato, a gente vai lá e manda o seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui. O gato subiu no... Complete a frase. Aqui, a gente manda assim. O gato subiu no... Complete a frase. Entretanto, já te dou uma dica. Não é telhado. Ou seja, se não for telhado, que provavelmente era a frase que ele colocaria de acordo com o nosso exemplo ali, que era como ele completaria de acordo com o nosso exemplo que a gente fez aqui no nosso mapa mental. Olha só, se não for telhado, ele já não tem mais a confiança, a assertividade para responder, né? Então, se você coloca esse prompt aqui, ele vai falar, não sei a resposta. Ao invés de tentar, subiu no elefante, subiu no sofá, não, ele não sei a resposta, entendeu? Ou seja, você vai ter resultados melhores, você vai forçar o modelo a ter mais confiança, a refletir mais, digamos assim, nos modelos de raciocínio. Também a procurar mais etapas e mais alternativas para o seu prompt. E, em última instância, ele vai retornar resultados melhores, ou, ao invés de passar uma resposta incorreta, ele não te responde, que é melhor do que te responder de maneira incorreta. Isso daqui, gente, esse prompt é o segredo de que muitas empresas aí de inteligência artificial que vendem chats diferenciados e coisa do tipo colocam. Como que a gente constrói? Inclusive eu tenho uma startup disso, mas como que a gente constrói uma IA que ela é mais confiável, que é aplicado em alguns usos de caso mais importantes, né? Que você pode errar menos. Então, para direito, para estudantes, são coisas que você, tipo, não pode errar muito, né? Porque pensa, você tá estudando o cara, você tá ensinando, a sua IA tá ensinando errado, né? Então é assim que você consegue ter uma assertividade melhor nas suas respostas. Por quê? É muito melhor para o advogado, é muito melhor. Vamos usar o exemplo do advogado. É muito melhor para o advogado falar assim: não sei se existe uma jurisprudência para esse caso, do que passar uma jurisprudência errada, tá bom? Isso daqui é muito congruente com a maneira com as LLMs, com as IAs são criadas, tá bom? Então não se preocupe, eu vou deixar esse texto aqui para vocês, esse prompt aqui para vocês, mas eu vou copiar e vou te dar uma dica aqui muito importante, que é o seguinte: vou copiar isso daqui, você pode instalar uma extensão que se chama TextBlaze, tá? Essa daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, TextBlaze. E nessa extensão, turma, ela é muito legal, gente, porque se você vem aqui no mais e coloca aqui new snippet, beleza? E coloca aqui, por exemplo, deixa eu colocar prompt, tá? Barra prompt. E colo o texto do prompt aqui que a gente tinha conversado. Eu vou colocar aqui prompt. Maravilha. Sempre quando você digitar barra prompt no seu navegador, vai colar já esse prompt aqui completinho. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vim aqui no Gemini, deixa eu abrir mais uma conversa aqui, deixa eu colocar aqui Gemini. Ótimo. Aí eu vou vir aqui e vou colocar barra prompt. Pronto, já veio todo esse texto do prompt que eu tinha falado para vocês, do prompt que o Pedro lá no Twitter indicou. Beleza? Então, é isso. Essa é a última dica. E se eu pudesse dar uma dica adicional para vocês, seria entrar lá no Caminhos da Automação, porque no Caminhos da Automação você vai aprender de verdade a utilizar a automação da maneira correta. E a automação nada mais é do que utilização de inteligência artificial no seu potencial máximo. Por quê? É a utilização de inteligência artificial em escala, tá bom? Então, essa é a maneira que você consegue, de fato, sair da frente de quem só usa o ChatGPT no dia a dia e coisa do tipo. Você consegue utilizar em escala para produzir coisas incríveis. Por exemplo, nesse curso, que eu coloquei 4 horas, mas são mais de 5 horas, tá bom? 4 horas é o escopo inicial, mas nesse curso a gente cria, graças à inteligência artificial, uma rede social 100% automatizada e legal. Não é só, vamos gerar imagem com... Não, nada disso. É uma rede social útil que você nem percebe que é automatizada graças à inteligência artificial. Então, se você quiser aprender a utilizar inteligência artificial no seu potencial máximo, primeiro link na descrição. Então é isso, um abraço e valeu!